Olá, terceiro ano. Tudo certo? Tudo bonzinho com vocês? Dando continuidade às funções orgânicas, nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, beleza? Então, a IUPAC, ela determina algumas regrinhas que são fundamentais para nomearmos as estruturas desses compostos. A primeira delas consiste em identificar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? A cadeia principal consiste na cadeia que apresenta a maior sequência possível de átomos de carbono. A segunda regra sugere a numeração da cadeia principal. E aí nós temos duas possibilidades de fazer a numeração dessa cadeia principal. A primeira, iniciar a numeração da cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da insaturação ou da ramificação mais simples. Nós vamos ver que essas ramificações mais simples correspondem aos radicais orgânicos, né? E aí nós temos, dentre os principais radicais orgânicos, nós temos o radical metil, beleza? O radical metil, que é o CH3. Vamos dar uma relembrada aqui. Esse radical metil, que é o mais comum, certo? É o grupo de radicais, no caso chamado radicais alquila, mais comum, mais presente nas cadeias carbônicas, nos hidrocarbonetos que são cobrados a nível de vestibular. Então, nós temos aqui um radical metil, nós temos também um segundo radical bastante frequente nas cadeias carbônicas, que é um radical etil, o CH3CH2, né? Radical, que é um grupo de compostos instáveis, que apresenta elétrons desemparelhados, né? Pelo menos uma valência livre em um dos carbonos, tá certo? Então, nós temos essa sequência a seguir. Havendo insaturação ou ramificação. A prioridade é, se a cadeia for insaturada, a numeração ela tem que iniciar a partir da extremidade mais próxima da insaturação. A terceira regra, caso a anterior não decida, deve-se numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima do radical, de acordo com a sua ordem alfabética, que a gente vai verificar o que é isso. Mas, por exemplo, eu tenho um radical etil, inicial letra E, radical metil, inicial letra M. Se a regra anterior não decidir, a IUPAC recomenda a numeração da cadeia principal a partir da extremidade mais próxima do radical, de acordo com a sua ordem alfabética. A letra E vindo, portanto, primeiro que a letra M. Havendo dois ou mais radicais iguais no composto, usam-se os termos, os prefixos ditri, tetra, etc., antes do nome do radical. Se houver na cadeia carbônica 2, 3, 4 grupos metilas, 3CH3, 4CH3. Para evitar a repetição na cadeia de, por exemplo, a gente vai verificar metil no carbono 2, no carbono 3, no carbono 5, e aí você repetir o processo, 2-metil, 3-metil, 5-metil. Então, aí o PAC recomenda que a gente atribua alguns prefixos quantitativos antes dos nomes desses radicais, desde que eles sejam iguais, tá bom? Os nomes dos radicais são precedidos dos números do carbono da cadeia principal ao qual o radical está ligado. E, por fim, a gente dá o nome final ao composto. Então, vamos verificar aqui, nesses 5 exemplos, como é que seriam os nomes para esses compostos. Eu tenho aqui, por exemplo, esse primeiro composto, nós temos apenas ligações simples em cadeia saturada, isso corresponde a um alcano, e a gente tem que verificar quem é a cadeia principal. Se eu seguir nessa reta aqui da esquerda para a direita, a gente vai ter uma sequência de 4 átomos de carbono. Eu começando por baixo e virando aqui à direita, vamos ter uma
sequência de 5 átomos de carbono. Então, a minha cadeia principal que eu vou destacar, ó, corresponde a esta daqui, certinho? Esta é a cadeia principal. E aí nós vamos numerar os 5 carbonos. Temos 2 extremidades, ó, com CH3, e aí o PAC recomenda a numeração da cadeia principal a partir da extremidade mais próxima desse radical. O que é que está fora da cadeia principal? É um grupo CH3, que é um grupo metila, como eu falei a vocês. Esse grupo metila é um grupo que mais aparece em termos de ramificações. E aí, esse grupo metila está no terceiro carbono, tanto começando por baixo quanto pela extremidade direita. Então, nesse caso, você escolhe qual sequência você quer numerar. Eu vou começar aqui por baixo, tá bom? Então, numera a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, e em seguida você nomeia, indica o nome do radical, né? Determina aqui, ó, no carbono 3 tem esse CH3 fora da cadeia principal. Identifique aqui, ó, você escreve que é o grupo metil. E aí vamos dar o nome a esse composto. Como o metil está situado no carbono 3, então o nome desse hidrocarboneto será o 3-metil, 3-metil, separando por hífen, tá? A cadeia principal com 5 carbonos, pente. Como ele é um alcano, né? Saturado, ligações simples, composto alifado, 3-metil pentano. Está nomeado o primeiro composto. O segundo, temos uma sequência aqui na cadeia principal, ó, de cara, é essa cadeia com 5 carbonos, beleza? Se você quisesse, poderia descer, ó, daria a mesma coisa. E aí vamos fazer a numeração. O que é que acontece? Começando da esquerda, nós vamos ter 2 grupos de CH3 situados no segundo carbono. Começando à direita, também vamos ter um grupo metila situado no segundo carbono. Daí o PAC recomenda que a numeração seja feita a partir da extremidade mais próxima do radical mais simples, só tem metila, porém, quanto mais ramificada for a cadeia, a numeração será prioritária. Então, começando da esquerda para a direita, temos 2 radicais situados no segundo carbono. E aí, como vai ficar a nomenclatura para este composto, que novamente é um alcano? CH3 no carbono 2 e no carbono 4. Então, são 3 radicais metila. Como são 3 radicais iguais, você vai fazer isso aqui, ó. Tem um situado no carbono 2, lá em cima. Tem um outro metil situado no carbono 2, embaixo. Então, tu repete essa numeração 2 vezes. E tem mais um grupo metila situado no carbono 4. Como são 3 radicais iguais, nós vamos ter o composto denominado de 2,2,4 trimetil. A cadeia principal, pentano. Cadeia principal com 5 carbonos, tá? Logo, pentano. Pronto. Esse terceiro exemplo, a cadeia apresenta insaturação, que é uma dupla. Quando a cadeia for insaturada, obrigatoriamente ela tem que passar pela insaturação. Então, por exemplo, eu não poderia começar aqui por baixo e seguir à direita, mesmo dando uma sequência de 6 carbonos, porque ela tem que passar pela insaturação. E aí, nessa reta que eu estou destacando, nós temos também 6 carbonos, porém, a cadeia é insaturada. Então, está aqui a cadeia principal. E como é que a gente faz a numeração dessa cadeia principal? Como tem insaturação, prevalece a insaturação como prioridade. Ela está mais próxima da extremidade à esquerda do que a extremidade à direita. E aí, vamos fazer a numeração dessa cadeia principal, ó. 1, 2, 3.
4, 5, 6. E vamos observar o que é que está fora da cadeia principal. Fora da cadeia principal, no carbono 3, você tem um CH2CH3. Isso corresponde ao radical etil, então já aqui destaca. Lá no carbono 4 tem um CH3 e no carbono 2 tem um CH3, que é o radical metil, 2 radicais metil. Para nomear esse composto, observem agora que há 3 radicais, sendo 2 metil e 1 etil. Então, a gente vai escrever em ordem alfabética de radicais. Tem o radical etil situado no carbono 3. Então, vou escrever aqui o 3 etil. Tem 2 radicais metil, um no carbono 2 e o outro no carbono 4. Então, indica as posições deles, 2,4. Como são 2 radicais iguais, dimetil, beleza? Dimetil. Só que agora o hidrocarboneto ele é um alceno, não é? Porque tem uma ligação dupla entre carbonos. A cadeia principal tem 6 carbonos, X. A dupla ligação situada entre os carbonos 2 e 3, então pertence ao carbono que antecede, né, o que vem antes, X2, e todo alceno, né, tem um infixo em o seu sufixo correspondente O. Então, portanto, o nome do composto é o 3-etil, 2,4-dimetil-X2N. Beleza? Então, fica esse último exemplo para vocês tentarem dar a nomenclatura correspondente a esse hidrocarboneto a seguir, que é um alcano. Um abraço para vocês.